Um filósofo chamado Michel de Montaigne já dizia algo que atravessou séculos e continua assustadoramente atual. A maior parte do nosso sofrimento vem de coisas que nunca aconteceram. Pensa nisso por um segundo. Quantas vezes você sofreu por algo que estava só na sua cabeça? Quantas noites você perdeu tentando prever um cenário que nunca chegou? Quantas decisões você travou com medo de uma opinião que talvez nem exista? A verdade é que você não está vivendo a vida. Você está tentando controlar uma versão imaginária dela. E isso tem um preço silencioso, porque enquanto você tenta segurar tudo, a vida continua passando. Enquanto você tenta evitar o erro, você deixa de agir. Enquanto você tenta agradar todo mundo, você se afasta de quem você realmente é. E aqui está o ponto onde tudo começa a mudar. Não é quando você aprende a controlar mais. É quando você começa, pela primeira vez, a soltar. Mas calma. Porque soltar não é desistir. Não é ser fraco. E muito menos é não se importar. Na verdade, é o oposto. Só que ninguém nunca te explicou isso direito. E é exatamente isso que você vai entender agora. Porque existe um tipo de liberdade que só aparece quando você para de tentar controlar tudo. E a partir daqui, você não vai conseguir mais ver a sua própria mente da mesma forma. Se esse vídeo já te fez pensar em alguém que vive preso na própria mente, compartilha com essa pessoa, porque talvez isso seja exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete. E ele parece inteligente, mas na prática, ele destrói a sua paz. Você foi condicionado a acreditar que pensar mais vai te proteger, que antecipar cenários vai te preparar, que analisar tudo antes de agir vai evitar sofrimento. Mas o que ninguém te conta é isso. Quanto mais você tenta prever a vida, mais você alimenta exatamente aquilo que te paralisa. Ansiedade não nasce da realidade. Ela nasce da tentativa de controlar o que ainda nem existe. E aqui está a virada que pouca gente entende. Não é o problema que te consome. É a sua relação com a incerteza. Michel de Montaigne escrevia sobre isso de uma forma brutalmente honesta. Ele dizia que passava grande parte da vida sofrendo por tragédias que nunca aconteceram. Isso não é só filosofia antiga. Isso é exatamente o que a sua mente faz todos os dias. Ela cria um futuro fictício e reage como se fosse real. Seu corpo responde. Seu emocional responde. Sua energia vai embora. Tudo por algo que não aconteceu. Agora pensa comigo. Se o seu sofrimento vem em grande parte de cenários imaginários, então tentar controlar esses cenários não resolve. Só piora. Porque você entra em um ciclo. Você imagina, você tenta controlar, você se frustra, você pensa mais ainda. E quanto mais você pensa, menos você vive. Essa é a armadilha. Que ela é perigosa porque parece produtividade mental, mas na verdade é só fuga. Fuga do presente. Fuga da ação. Fuga da realidade como ela é. E enquanto você está preso nisso, a vida real continua acontecendo sem você. E é aqui que surge uma pergunta incômoda. E se o problema nunca foi a incerteza, mas a sua necessidade de eliminá-la? E aqui é onde tudo começa a ficar desconfortável. Porque no fundo você sabe que não consegue controlar tudo. Sabe que não dá para prever cada detalhe. Sabe que por mais que você tente, a vida sempre escapa. Mas mesmo assim, você continua tentando. Por quê? Porque abrir mão do controle dá medo. Dá a sensação de vulnerabilidade, de incerteza, de não saber o que vem depois, e a sua mente odeia isso. Ela prefere o caos previsível da ansiedade, do que a liberdade desconhecida de simplesmente viver. Então você negocia com ela. Só mais um pensamento, só mais um cenário, só mais um planejamento. E quando percebe, já está preso de novo. Preso em uma rotina invisível. Pensar demais. Agir de menos, sentir muito, viver pouco. E o mais perigoso
é que isso vai se tornando normal. Você começa a achar que é assim mesmo, que todo mundo vive assim, que não existe outra forma. Mas existe, só que ela exige uma coisa que quase ninguém está disposto a fazer: parar de fugir. Parar de usar o controle como muleta emocional. Parar de tentar garantir um futuro que nunca pode ser garantido, porque enquanto você tenta segurar tudo, você nunca está inteiro em nada. Nem no momento. Nem nas decisões. Nem nas relações. E isso começa a cobrar um preço ainda maior. Relacionamentos ficam pesados, decisões ficam travadas e a sua identidade começa a se perder. Você já não sabe mais se está vivendo o que quer ou só evitando o que teme. E talvez essa seja a parte mais dura de aceitar. O controle que você acredita te proteger é exatamente o que está te limitando. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, deixe sua curtida, porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão presas nesse ciclo e ainda não perceberam. Mas aqui está a virada que muda tudo. Você não precisa controlar a vida para viver bem. Na verdade, é o contrário. Quanto mais você tenta controlar, mais distante você fica da experiência real de estar vivo. Porque viver de verdade exige presença. E presença só existe quando você solta. E talvez isso pareça estranho no começo. Porque te ensinaram que força é resistir, que maturidade é ter tudo sob controle, que segurança é prever cada passo. Mas e se força, na verdade, for confiar? Confiar que você consegue lidar com o que vier, mesmo sem saber exatamente o que é. Michel de Montaigne entendia isso de uma forma simples e profunda. Ele não buscava eliminar a incerteza. Ele aprendia a conviver com ela, porque ele percebeu algo que a maioria ignora. A vida não pede controle, ela pede participação. E isso muda completamente o jogo, porque quando você para de tentar dominar tudo, você começa pela primeira vez a experimentar. Experimentar sem precisar garantir. Agir sem precisar ter certeza absoluta. Viver sem precisar de validação constante. E aí acontece algo inesperado. A ansiedade começa a perder força. Não porque tudo ficou resolvido, mas porque você parou de lutar contra o que não pode controlar. Você deixa de gastar energia tentando prever e começa a usar essa energia para viver, para agir, para se posicionar, para errar e aprender. E aos poucos você percebe, a liberdade que você buscava no controle sempre esteve no desapego, não no sentido de desistir, mas no sentido de confiar no processo. Porque no fim, o problema nunca foi a incerteza da vida, foi a sua resistência a ela. No fim das contas, a vida que você está tentando controlar é a mesma vida que você está deixando de viver. E isso não acontece de forma óbvia. Não é uma escolha consciente. É um acúmulo. Pequenas tentativas de prever, pequenas fugas do desconforto, pequenas concessões que você faz para evitar sentir. E quando você percebe, já está distante de si mesmo, vivendo no automático, reagindo mais do que escolhendo, sobrevivendo, em vez de realmente viver. Mas a verdade é simples e, ao mesmo tempo, difícil de aceitar. Você nunca teve controle. Nunca. O que você sempre teve foi a ilusão dele. E talvez isso assuste no começo, mas existe algo extremamente libertador nisso também. Porque se você nunca teve controle total, então você não precisa mais carregar esse peso. Você não precisa prever tudo. Você não precisa agradar todo mundo. Você não precisa ter todas as respostas antes de agir. Você só precisa estar presente o suficiente para lidar com o que vier. E isso muda tudo, porque a vida começa a ficar mais leve, mais real, mais honesta. Você começa a perceber que pode errar e continuar, que pode ser rejeitado e ainda assim estar bem, que pode não saber o que vem depois e mesmo assim seguir. E é aí que nasce algo que muita gente passa a vida inteira buscando: liberdade. Não a liberdade de controlar tudo,
mas a liberdade de não precisar mais disso. Michel de Montaigne escreveu ensaios tentando entender a si mesmo, não para se tornar perfeito, mas para se tornar verdadeiro. E talvez seja esse o ponto que você precisa levar daqui. Você não precisa se tornar alguém inabalável. Você só precisa parar de fugir de quem você já é. Com suas dúvidas, com suas falhas, com suas incertezas, porque é justamente aí que a vida acontece de verdade. Não no controle absoluto, mas na presença. Não na perfeição, mas na autenticidade. E talvez, pela primeira vez, você possa simplesmente viver sem tentar segurar tudo. Se esse vídeo te trouxe essa clareza, se em algum momento você se viu aqui dentro, se inscreve no canal, porque esse tipo de reflexão não é só para assistir, é para aplicar. E, principalmente, para lembrar. Porque a sua mente vai tentar te puxar de volta para o controle. E quando isso acontecer, você já vai saber o que fazer. Se você tem dificuldade para dizer não, saiba que isso está revelando algo sobre você. Algo que as outras pessoas já perceberam, mas você ainda não. E é exatamente isso que pode estar te sabotando em silêncio. Se você quer entender o que está por trás disso e como mudar de verdade, eu preparei um vídeo completo explicando tudo. Clica no vídeo que está aparecendo aqui em cima e assiste agora.